Vamos dar continuação aqui. O vídeo deu uma travada e eu tinha gravado bem pra frente, mas aí eu quero retornar aqui algumas coisas pra gente, algumas observações. Nós sabemos que podemos determinar a data dessa epístola, de 1 de Pedro. Ela foi escrita entre 63 e 67, com certeza entre 64 e 65 da nossa era cristã. O estilo dela, da carta, ela é simples e ao mesmo tempo emocionante e enérgico. Então Pedro, ele deixou assim tantas coisas escritas. Nós vamos ver que aqui ele escreveu que, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Olha que coisa linda, né? Extraordinária. Para nós amarmos uns aos outros, não com amor fingido, mas amar de coração ardentemente, né? Então, nós vamos ver que o apóstolo, ele continuou no capítulo 2, falando que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então nós vamos ver que Pedro, ele faz recomendações para a gente sujeitar a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, quer ao soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Então, para a gente honrar, sujeitar a todas as instituições. Aí ele diz lá no capítulo 2, verso 17, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. E ele continua dando exemplo da nossa vida cristã, deveres para os que prestam serviços a outros. Ele falou assim, olha, eu observei Jesus, Jesus, ele deu exemplo para nós seguirmos. No capítulo 3, o verso 22, diz assim, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E aí, Pedro continua dando as instruções, a vida exemplar cristã, o amor fraternal. Ele falou assim, quem que quer amar a vida e ver dias felizes, refreie-se a sua língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparta-se do mal, pratica o que é bom, busque a paz e siga, e empenha-te por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E ele continuou a dizer para a prática do bem. Aí ele diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E por último, para finalizarmos a primeira epístola de Pedro, ele continuou a encorajando os irmãos para, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui fala assim, se alguém fala conforme os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e domínio pelos séculos dos séculos. E aqui nós vamos ver ele finalizando dando um conselho para vários conselhos para a vida cristã vitoriosa. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos,
outros sim no trato de uns para com os outros, cingivos com toda a unidade, porque Deus resiste aos soberbos, mas contudo dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E ele disse: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou da sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Aí ele vai dizer, confirmando ali o amanuense, né? O escrivão que ajudou ele, Silvano, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firme. Aqui nós vamos ver, eu havia anotado aqui para nosso estudo da segunda epístola, aqui, vou dar continuidade. Se havia alguém na igreja primitiva que conhecia a importância de permanecer alerta, era o apóstolo Pedro. Ainda novo na fé, sua tendência era confiar demais em si mesmo, quando o perigo estava próximo, sem dar ouvidos às advertências do mestre. Precipitou-se quando deveria esperar, dormiu quando deveria orar e falou quando deveria ouvir. Mostrou-se um cristão corajoso, mas descuidado. Mas Pedro aprendeu sua lição e deseja que façamos o mesmo. Em sua primeira epístola, o apóstolo enfatizou a graça de Deus, mas na segunda carta, sua ênfase é sobre o conhecimento de Deus. O termo conhecer ou conhecimento é usado pelo menos 13 vezes nesta breve epístola. Não se refere à mera compreensão intelectual de uma verdade, apesar de esse ser um dos seus elementos. Antes, significa participação viva na verdade, no sentido segundo o qual Jesus usa o termo em João 17,3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Pedro começa sua carta com uma descrição da vida cristã. Antes de descrever os impostores, descreve os cristãos autênticos. A melhor maneira de detectar a dissimulação é compreender as características da verdade. Pedro faz 3 declarações importantes acerca da vida cristã autêntica. Primeiro, a vida cristã começa com a fé. Pedro chama de fé igualmente preciosa. Aqui nós vamos ver que essa fé é depositada em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então, logo no início da carta, Pedro afirma a divindade de Cristo, o Deus e o Salvador. E aí nós vamos ver que Pedro lembra seus leitores de que Jesus Cristo, ele é o Salvador, repetindo isso por várias vezes. Então nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo possui 3 bens espirituais que não podem ser obtidos de qualquer outra fonte: justiça, graça e paz. Quando cremos nele como Salvador, sua justiça passa a ser nossa justiça e nos tornamos justos diante de Deus. E aí nós vamos ver que essa fé envolve o poder de Deus. A vida cristã começa com a fé salvadora, fé na pessoa de Jesus Cristo. Mas quando conhecemos Jesus Cristo pessoalmente, também experimentamos o poder de Deus, e esse poder conduz à vida e à piedade. Então, quando nascemos de novo na família de Deus pela fé em Cristo, nascemos completos. Essa fé envolve as promessas de Deus. Deus não apenas já nos deu tudo de que precisamos para a vida e a piedade,
como também deu sua palavra, a fim de nos capacitar para desenvolver essas dádivas, né? As promessas são grandes porque vêm de um Deus grande e nos conduzem a uma vida grande. São preciosas porque seu valor é inestimável. Se perdêssemos a palavra de Deus, seria impossível colocar outra coisa em seu lugar. Então Pedro, ele ressalta a importância da palavra de Deus, a importância de vivermos os projetos de Deus na nossa vida, né? E aqui nós vamos ver que a fé redunda em crescimento espiritual, onde a vida deve de haver crescimento. A Bíblia sempre faz referência para nós crescermos na graça e no conhecimento. O novo nascimento é o começo, não o fim. Deus concede a seus filhos tudo o que precisam para viver de modo piedoso, mas seus filhos devem aplicar e ser diligentes no uso do meio da graça que ele já proveu. Então, Pedro fala sobre essas características, que o cristão deve glorificar a Deus, pois tem a natureza de Deus dentro de si. Quando faz isso, demonstra sua excelência, pois está cumprido o seu propósito de vida. A fé ajuda a desenvolver a virtude, que por sua vez ajuda a desenvolver o conhecimento. E uma vez que a pessoa tem o conhecimento, esse conhecimento tem que produzir uma mudança de comportamento, uma mudança de postura da nova criatura em Cristo Jesus, né? A perseverança, o domínio próprio, né? É a qualidade seguinte na lista das virtudes espirituais que Pedro faz referência, né? O autocontrole. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32, né? Aqui diz que a perseverança é a capacidade de permanecer firme nas circunstâncias difíceis. O autocontrole ajuda a lidar com os prazeres da vida, enquanto a perseverança diz respeito principalmente às pressões e os problemas da vida. Então, a capacidade de suportar pessoas problemáticas é chamada de longanimidade. Muitas vezes, a pessoa que cede aos prazeres também não tem disciplina suficiente para lidar com as pressões, de modo que acaba o quê? Desistindo. A perseverança não se desenvolve automaticamente. É preciso esforço para desenvolvê-lo. Aqui nós vamos ver que o crescimento espiritual ele traz resultados práticos para a vida, né? Para a nossa vida. E aí nós vamos ver que o apóstolo Pedro, ele vai finalizando os seus escritos. Aqui no capítulo 1, verso 5, ele diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, conhecimento, é o que nós já falamos aqui. Com o conhecimento, domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade, né? Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Né? Que a cada dia do nosso viver nós venhamos a servir ao Senhor com alegria. E para finalizar, aqui a vinda do Senhor e o seu significado. Aqui diz assim: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aí no 13 diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E para finalizar, ele disse: vós, pois, amados,
Prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Que Deus abençoe, um grande abraço.